Queridos irmãos, agora nós vamos dar sequência no vídeo número 2. Questão de número 615. Olha só para você ver. Kardec pergunta: é eterna a lei de Deus? Que pergunta, é? Você pode pensar assim, nossa, mas isso é uma pergunta muito sem nexo. Não, mas acontece que foi necessário Kardec fazer essa pergunta, sabe por quê? Porque tem pessoas que desconhecem até o que é lei. Tem pessoas que desconhecem que existe a lei de Deus, achando que existe só a lei do homem. Quando nós já tivemos a oportunidade de dizer que existe a lei do homem e a lei de Deus, mas sempre prevaleceu a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é imutável. Não existe mudanças na lei de Deus. Você entendeu? Não existe mudanças. Agora, a lei do homem é mutável. Por exemplo, com todo respeito, eu vou lhe fazer uma pergunta, você provavelmente não vai me saber dizer. E eu vou deixar você com essa dúvida na cabeça. Quantas Bíblias existem? Aí você vai me dizer assim, uma? Não. De jeito nenhum. Existem centenas de Bíblias. É lógico que desde o princípio a Bíblia sempre foi mutável. Porque toda vez que havia um concílio, eles modificavam uma cláusula aqui, modificavam outra ali. Você entendeu? Olha a resposta. Eterna e imutável como o próprio Deus. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável como o próprio Deus. Analisemos para vocês verem. Quantas centenas de vezes a Bíblia não foi modificada? Centenas de vezes, porque ela é mutável. Foi algo criado pelo homem, não é algo divino. A Bíblia não faz parte. É nesses momentos que as pessoas descem o cacete em mim. Não preocupe com isso não. A Bíblia não faz parte da lei divina como um processo natural. Ela não faz parte. Era para fazer parte. Mas depois
que expulsaram o próprio Cristo do cristianismo para que impeirasse ali o materialismo, a luxúria, o comércio, né? Onde passou a impeirar os mercenários da cobrança. Quando eles começaram a cobrar uma reza para um falecido, cobrar um casamento, um batizado, cobrar uma bênção. Jesus, se estilingou. Então, era para que a Bíblia fizesse parte da lei divina. Mas há muitos séculos que deixou a Bíblia de fazer parte da lei divina. E olha que a Bíblia estava incluída no projeto divino. Mas o egoísmo, o ego, a avareza, o orgulho falou mais alto. E eles foram inventando tanta coisa, mas tanta coisa, que chegou o momento que se discutiam tudo, menos desígnios das leis divinas. As leis da terra. Quantas vezes, quando aqui nós comentamos que as leis aqui da terra são mutáveis, vocês podem pensar assim, mas o Luiz está falando mal. Não estou falando mal, estou esmiuçando. Quantas vezes os cientistas, os religiosos, quantas vezes, por exemplo, até o Papa, alguns presidentes de certas nações que vêm a público pedindo desculpa à nação, justamente por o que houve naquele século X, que equivocadamente aqueles cometeram algo que não deveria ter sido cometido, tanto na área da ciência, quanto da filosofia, quanto da religião, quanto da política. Há alguns anos atrás, 2021 agora, alguns anos atrás, alguns presidentes de algumas nações pediram desculpa à Alemanha, né? Porque muitos países dizia que o Holocausto nunca havia existido. Era uma ilusão. Não é verdade? Muitas pessoas diziam, muitos países, muitos presidentes, para enganar a humanidade, sempre bater nessa tecla. Não,
O Holocausto nunca existiu. Como hoje em dia, no século XXI, é lamentável como muitas pessoas têm a capacidade de dizer que o homem não foi à Lua em 1969. Então, ignorância e ignorantes não existiu, não foi só no século passado, não. Ou em todos os séculos, existe até hoje, no século XXI. Agora no ano de 2021. Tem alguns fanáticos que têm coragem de dizer que muitos ditadores é ilusão da humanidade, que não existiram. Isso aí é mutável. Observe para você ver, principalmente, constantemente, as obras didáticas, os conceitos, pelo menos na área da matemática, da filosofia, né? Da geologia, da astronomia, está sempre se modificando. Por quê? Porque é mutável. O mesmo não acontece com a lei divina natural, que é imutável, é eterna. E a única ciência, isso eu tenho o prazer de dizer, a única ciência que não só sustentou como sustenta, como sabe que é a base, como imutável as leis divinas, né? Que é eterno e imutável como o próprio Deus, é o Espiritismo. Porque o Espiritismo é imutável, tanto quanto Deus. Porque o Espiritismo é de ordem divina, que não deixa de ser um processo natural na lei divina. Aí você vê como que são as coisas. É um processo natural. O Espiritismo é imutável, tanto quanto Deus. O Espiritismo é imutável, tanto quanto as leis de Deus. Porque o Espiritismo é de ordem de Deus. Tanto na Terra, quanto... Vamos simplificar da seguinte forma. As leis, você entendeu? As leis hoje divinas na doutrina dos espíritos rege por toda a eternidade. Vamos fazer uma comparação.
Vamos limitar. Vamos limitar dentro de um processo simbólico para você entender. Vamos pensar-se da seguinte forma. O universo tem limite. Isso é uma história, viu, gente? O universo, ele tem 100 quilômetros. Isso é uma história, gente. Presta atenção, psicologia, viu? O espiritismo encontra-se no quilômetro 1. Se você for no quilômetro 100, que é o 100 quilômetros, lá as leis são as mesmas do quilômetro 1. Com diferença apenas de sistemas, de patamar evolutivo, mas o conceito é o mesmo, não se muda. Lei é lei. A inteligência suprema, a causa primeira, lá é conhecido. Aqui não é conhecido. Aqui a inteligência suprema, causa primeira, é conhecida primeiramente como Deus. Mas lá é conhecido como inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. O conceito é o mesmo. O que muda são os conceitos, devido à evolução do ser, devido à não necessidade do fanatismo, onde quanto mais se evolui, mais se encara as leis divinas, o ser, como um processo naturalíssimo. Natural. Não existe aberração na natureza divina. Não existe desigualdade na natureza divina. Não existe aqueles que são mais favorecidos que outros. Todos nós somos filhos de Deus e que caminhamos em sua direção. Uns chegam ao topo mais cedo, outros mais tarde, mas incessantemente todos nós nos encontramos em jornada, caminhando. De vez em quando nós nos estacionamos devido ao amor que se deturpa, devido à porta larga. Às vezes nós optamos pela sombra. E alguns bilhões de anos permanecemos ali naquele estado de ignorância. Mas quando volta-se à lucidez, nós damos sequência à jornada. Não existe retrógrada, como muitos dizem, porque falhou o homem,
reencarna num boi, num cavalo, no elefante, numa girafa. Isso é impossível, não existe, né? Não existe a metempsicose, como muitos assim acreditam. Olha que maravilha! E nós nunca que perdemos, por mais transgressores que seja o indivíduo, ele nunca que perde aquele material instrutivo que ele amealhou durante aquela existência ou aquelas existências. Nunca mais. Aquilo o acompanha por toda a eternidade. É o que nos leva a mudar de degrau em degrau na escada simbólica de Jacó. Por isso que Allan Kardec sabiamente faz essa pergunta: é eterna a lei de Deus? Ora, é uma pergunta tão sábia que só Hippolyte Léon Denisard Rivail, o maior intérprete de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, o único médium que recebia diretamente instruções de Jesus, a única antena psíquica capaz de absorver a essência do Mestre, não só para fazer essa pergunta tão sabiamente, tão importante quanto a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Porque se você parar para analisar, esta pergunta é tão sábia quanto a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Que se Allan Kardec quisesse colocá-la no lugar da número 1, ele podia. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Como ele poderia ter colocado? É eterna a lei de Deus. Eterna e imutável, como o próprio Deus. Ele só não a colocou porque, sábio como era naquela época, ele sabia que esta pergunta era compatível nas leis divina ou natural. Apenas por isso. Então, observe o esmiuçamento. A sabedoria do mestre lionês, ele só não a colocou lá porque ele sabia que ela era compatível com o tema
da lei divina ou natural, porque ela é compatível devido ao tema da lei divina ou natural. Porque se fosse tema neutro, ela lá poderia ser empregada, porque ela é tão sábia, foi tão sabiamente recitada quanto a questão de número 1. Então nós vamos para o próximo vídeo.